Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Túlio Esquinazzi, eu sou fisioterapeuta, osteopata, quiropraxista e fundador da plataforma Fisioconsciência. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre quais foram, né, minhas experiências sobre a prova de especialista e assim como também ajudar todos vocês que almejam e têm esse objetivo de também ser especialista na sua área que você deseja, na, na fisioterapia, seja em ortopedia, seja esportiva, enfim. Assim como também dar um pouco daquilo que foi a minha impressão de todo esse processo longo que foi para conseguir o título de especialista pelo COFITO. Beleza? Gente, sem clickbait, sem propagandas, vamos direto aqui ao ponto, conversar aqui com vocês como se a gente estivesse aqui um de frente para o outro. Pessoal, é o seguinte, eu tive a experiência pela primeira vez em fazer uma prova de título pelo COFITO em 2021. A gente vivia aquele período de pandemia na qual não sabíamos muito bem como seria feito e se ou até haveria essa prova de título de especialista. E se eu não me engano, 2021 foi a primeira prova online que tivemos para realizar esse tipo de exame. Eu me formei em 2016 e eu, em tese, poderia fazer, eu acredito, em 2018 a prova de especialista, porque pela exigência do COFITO, ele pede que a gente tenha pelo menos tenha no mínimo 2 anos de formação para que a gente possa ali realizar. E eu não sei se eu de fato poderia. Enfim, eu sei que eu perdi a data, não estava muito por dentro, não fiz. E aí eu não consigo dizer para vocês se foi presencial, como muitos anos eram, e se eu não me engano, era sempre realizado em algum congresso nacional e era feito de forma presencial. E eu sei que o número de pessoas que passavam nessa prova era baixíssimo, era muito pouco. Então, eu sempre escutava algum outro professor falando sobre a pouquíssima quantidade de pessoas que eram aprovadas. Eu lembro bem nas aulas de osteopatia que os professores falavam que quase ninguém passava e etc. E eu sempre tive essa curiosidade de falar, pô, eu tenho vontade de fazer um dia uma prova dessa para tirar um título de especialista. Eu nunca fui bom em prova, nunca fui aquela pessoa que teve uma aptidão para fazer provas de concurso, enfim, nunca tive, mas eu queria me desafiar nisso. E aí, em 2021, eu cheguei a fazer a primeira vez essa prova. Confesso a vocês que não houve nenhum tipo de preparação, não houve um estudo afinco de você ir lá, se dedicar para fazer essa prova. Não fui muito a fundo para saber como era, o que precisava ser feito, enfim. Para vocês terem noção, a prova de título de especialista pelo COFITO, elas são de caráteres eliminatórios, não tem X vagas. Você precisa atingir aquele limite ali de pontos para você ir passar de fase. E são duas fases. A fase primeira, que é uma prova objetiva, e depois você vai ter a prova de título. Eu acho que da última prova que teve, que foi em 23, não teve também questão aberta, não, se não me engano. Mas esse ano, no caso de 2025, ela foi toda objetiva, não teve questões abertas. Mas a de 2021 que eu fiz chegou a ter duas questões abertas, se eu não me engano. E ela é toda fechada e você tem que tirar X pontos. E aí você tem que acertar X questões que eles botam geralmente lá no edital. E eu lembro que por conta de 4 questões eu não passei, e depois na questão de recursos, nem procurei ver mais nada. Não passou, fiquei bem chateado, e eu sei que tudo ali foi erro meu, foi uma prepotência minha de achar que não, eu sou bonzão, vou chegar lá e vou fazer. Não passei.
E aí eu passei 2 anos com isso na cabeça. Eu falei, cara, na próxima eu vou passar. E também vale ressaltar o seguinte, que nessa prova de 2021, muitos colegas meus passaram em diversas outras especialidades, e aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, caramba, é engraçado, né? Porque quando era presencial, ninguém passava. E agora que é online, muita gente passou. Ficou meio estranho isso, né? Não queremos levantar aqui suspeitas. E aí, fiquei com isso na cabeça, foi passando 22, chegou dia, no ano de 2023, aquela falta de comunicação ali do COFITO, que ele perguntava quando é que vai ser, quando é que vai ter prova, quando é que vai ser a data da inscrição, e muitas vezes eles não respondem você no Instagram, enfim. Quando saiu, logo quando lançou, falei, pronto, é agora. Lançou, fiz a minha inscrição, passado ali 2 anos só pensando nessa bendita prova, falei, agora é a hora. Agora é a hora, vai dar tudo certo, vou lá, vou passar e essa vai ser minha hora. E aí, gente, nesse exato lugar que eu estou aqui, que é meu consultório, eu lembro que eu cheguei aqui, era por volta de umas 9 da manhã, a prova era de 2 da tarde, eu passei aqui estudando, revisando, tudo certo. E aí eu lembro claramente, faltando uns 5 minutos para começar a prova, escutei uma explosão aqui na rua e aí faltou luz. E aí fiquei desesperado, saí correndo pelas escadas, peguei meu carro, fui para casa e aí já não poderia ser feito mais a prova. Cara, aquilo ali para mim foi com uma ducha de água fria. Fiquei muito irritado, falei que eu não quero mais saber disso, que não era para fazer e etc. Fiquei extremamente chateado com a situação, que são coisas que podem acontecer quando é uma prova online. Tá? Não tem o que ser feito. Perdeu, perdeu. Independente se faltar luz, independente, acabou, perdeu. Aí eu fiquei muito chateado, eu falei, cara, não é possível, velho. Não é possível, não quero nem pensar nisso, não quero nem ver o pessoal postando que passou, nem nada disso. E aí, passou-se mais 2 anos. Eu falei, pô, agora é minha hora. Agora é hora de fazer. Novamente, e tem que ir. Esse ano não pode passar, tem que ir. E aí, chegou o dia da prova, que por coincidência era o dia do meu aniversário, no domingo. Mesmo esquema, chegar cedo aqui no consultório, ficar aqui me concentrando, esperando a hora da prova. Começou, fiz tudo certinho. Se eu não me engano, durante a prova que eu estava fazendo, teve uma instabilidade no serviço, travou alguma coisa assim, mas foi coisa rápida. Mas eu fiquei um pouco assustado, fiquei, rapaz, será que deu errado? Não deu, enfim. Sei que foi, entreguei. Tem aquele. Demorou para sair o gabarito, muita gente lá no Instagram do Confito reclamando, e ninguém do Confito falava nada sobre, demorou pra caramba. E quando saiu, foi onde eu tive o meu primeiro alívio, pronto, passei na primeira fase. A prova, se eu não me engano, tinha 50 questões e a gente tinha que acertar 35. E na primeira, logo quando saiu o gabarito, já tirei 38, eu falei, pronto, tá ótimo. Tanto que dias depois, quando saiu alguns recursos, eu fiquei lá com 44. Então, pô, sobrei, fui bem pra caramba. E agora era a hora de um instante que eu nunca nem tinha chego, que era a prova de título. Eu falei, pô, vamos dar certo, né? Então, saí recolhendo tudo que era certificado, fui atrás dos lugares que eu já trabalhei. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que eles cobraram de 5 anos para cá. Então, ou seja, seus certificados de 2021 em diante serviam. Se você tivesse alguma coisa antes de 2021, já não servia mais. Então, fui lá, fui buscar um bocado de coisa, um monte de papel, e você vai perguntando para uma pessoa, ó, tu tem aquele certificado e tal, você vai juntando tudo, e aí começamos a enviar aos poucos os documentos. Muitas dúvidas, ninguém para tirar dúvidas, ficava muita coisa em aberto, as contas muitas vezes eram feitas, aliás,
acho que 90% das contas que eram feitas por pontuação eram feitas por semestres. Então, tinha situações que, eu dou aula em pós-graduação. Pós-graduação é um final de semana as aulas. Como é que eu vou comprovar? Será que eu tenho que comprovar que eu dou uma aula por. Se eu der uma aula num semestre, vale um ponto? Ou eles vão querer que eu tenha uma carga horária que some a um semestre? Ficava um negócio muito aberto. Tanto que essa questão foi uma das que eu não recebi pontos, mesmo colocando desde 2021 para cá aulas que eu já apliquei em pós-graduação, enfim. Não deram ponto, mas logo quando saiu, tinha lá, reprovado a questão do título. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu percebi que eles fizeram as contas assim, grotescas, todas erradas. Aí eu tive que entrar com recurso, tanto que uma nota que eu tinha tirado 6 se tornou 8,5 e ainda que poderia ter sido mais. Mas enfim, o que vale é que passou. Mas se vocês forem observarem até as publicações no Cofito, no Instagram deles, muita gente criticando, muita falta de comunicação, muita falta do compromisso ali do pessoal de organização, do pessoal que estava organizando a banca, foi bem problemático. Mas aqui estamos, passamos, enfim. O que é que isso vai mudar na minha vida? Nada. Ninguém vai vir aqui ao meu consultório perguntar se eu sou especialista pelo COFITO em traumato-ortopedia. Não vai. Mas era algo que eu entendo que precisa ser feito em prol, primeiro de você mesmo, de você estar se testando, de você estar procurando estudar, de você estar realmente fazendo valer ali, de uma forma de você estar se atualizando também. Eu acho importantíssimo isso, mas a nível pessoal, sabe? E que você fortaleça a sua associação. Eu que faço parte desse biênio da Abrafito Pernambuco, como secretário, eu vejo que a gente precisa cada vez mais nos unir para que fortaleça mais a nossa área, tá? Mas dizer que isso vai fazer com que eu ganhe mais, e isso vai mudar minha carreira profissional, não, isso aí de jeito nenhum, sou muito claro com isso. E aí eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês importantes, se vocês ou não passaram, ou têm interesse de fazer, que vai ser importante para isso. Se eu não me engano, eu escutei algumas pessoas falarem sobre que a partir desse ano de 2026, parece que vai ser agora feito anualmente, tá? Anualmente. Essa prova de título de especialista. O que era há 2 anos, até ano passado, parece que agora vai ser anualmente. Por quê? Não sei, não sabemos. Mas, então, fiquem ligados que geralmente, por volta de outubro, eles soltam algum post. Perguntar, não adianta que eles não vão lhe responder. Mas eles devem soltar algum post lá por volta de outubro, tá? Final de setembro para início de outubro. E aí, gente, vamos lá. Quando a gente vai falar de prova de especialista do COFITO, a gente vai estar falando de algo que é muito extremamente amplo. Por mais que eles dão um edital, mas vão ser assuntos extremamente amplos. Você estudar tudo. E é impossível você estar meio que ciente de tudo. Então, o primeiro ponto é o seguinte: tentem se manter sempre atualizados, constantemente, estudando constantemente os principais artigos, os principais guidelines. Você pode pegar algum tipo de disfunção na sua área e sair destrinchando ela, como avaliar as questões anatômicas, os principais testes, os principais tratamentos e etc. Tá? Estudar sempre ali cinesiologia, biomecânica, anatomia, tudo isso contribui muito. E sem falar depois, como eu falei, tentar pegar os principais artigos, as principais atualizações para que você vá ali aos poucos sempre atualizando, dia após dia, isso ajuda muito. Mas dizer que existe um conteúdo específico para isso, não. Tentem também pegar provas passadas, tá? Tentem ter acesso a provas passadas. Posso garantir para vocês,
Não existe nenhum tipo de curso online que vai ajudar vocês a passar. Não posso garantir aqui a vocês que não vai ser as aulas que eles vão dar. O máximo que eles podem te ajudar é tentar trazer algum tipo de, como eu falei, de provas passadas, mas o resto, dizer que vocês vão assistir aula que vai cair isso aí não vai ajudar, tá? Então, tentem procurar as provas passadas. E aí eu acho que vocês conseguem achar tranquilamente na internet e sair estudando por elas e tentando refazê-las e etc. Isso eu acho que vai ajudar muito. Passar essa prova objetiva, vocês vão ter que ir à prova de título. Então, se possível, quanto antes, já organizem todo o seu arsenal de certificados, corram atrás de fazer cursos na área, ir para congressos, palestras, simpósios, tentem dar aula, tentem ir palestrar, tentem o máximo possível fazer questões na qual possam agregar para o seu currículo, tá? Quanto mais coisas na área vão ajudar você, quanto mais tempo trabalhando vai ajudar vocês, porque, de fato, na prova, tem que fazer, é seu conhecimento ali, você vai ter que estar fazendo a prova, mas a questão do título, gente, não tem como você recuperar em cima da hora. Você vai ter aquilo que você tem, que você fez até aquele momento. Então, tentem, de fato, pegar tudo que vocês já têm feito e já iniciem fazendo quanto antes. Façam cursos, vão para palestra, vão para congresso, façam a pós-graduação, façam o que vocês se associem às áreas de vocês. Tudo isso conta ponto. E cada ponto é importante. Porque não adianta você ter, sei lá, 80 cursos, porque só vai valer X pontos. Porque você também vai ter que ter X pontos na experiência profissional, X pontos na vida acadêmica. Vocês precisam fazer isso. Então, ter o equilíbrio maior possível. Pelo que eu lembro, a experiência profissional que está contando mais. É o que valia mais pontos. Então, se possível, tá meio que vai ter os modelos de você conseguir mostrar que vocês estão atuando, etc e tal. Complicado, mas dá. Então, tentem estar na área, tentem pegar depois certificado de falar, eu trabalhei em tal área por tanto tempo, isso ajuda demais, gente, tá? Construam quanto antes isso, para ontem, beleza? E no mais, a gente vem passando por um processo dentro não só da fisioterapia, mas no geral, que é o seguinte, antigamente era muito comum você ver aquela pessoa que tinha uma pós-graduação, um título de especialista, uma formação. Hoje em dia, a gente, dando aula aqui para alunos de pós-graduação, muito comum aquele aluno que já está na terceira pós-graduação, na quarta pós-graduação. Aquela pessoa tem um currículo enorme, mas ainda não deu certo na área, né? Aquela pessoa que já está no segundo título de especialista, terceiro título de especialista, mas no fundo ele ainda é um profissional que ainda não se destacou no mercado, que ainda acha que não está ganhando aquilo que deveria, que isso não é o que lhe torna melhor do que os outros, né? Tem muita gente que não vai ter título de especialista que é bom pra caramba, muito melhor do que gente que está com título de especialista, que tem 5 pós-graduação, que dá aula em faculdade, e que tem curso, que é famosinho na internet, N fatores. Então, assim, entenda que o título de especialista, eu acho legal sim você ter por conta de você estar estudando, estar fortalecendo a sua classe, a sua especialidade. Eu acho isso aí fantástico, gente. Mas entenda que o primeiro é você focar em você. Estudar todo dia, se atualizar todo dia, procurar melhorar os seus atendimentos, melhorar, não é questão de marketing, gente. Vocês às vezes ficam pensando só em marketing como gatilho para vender. Não é isso, gente. Como tratar o meu paciente melhor? Como eu consigo resolver melhor o meu paciente? Quais são as principais utilidades que eu posso fazer? Quais são os melhores suportes que eu posso realizar para ele? O que é que eu posso dar de melhor para ele ainda, para que ele tenha uma satisfação no tratamento? O que é que vai fazer valer para ele estar pagando para mim do que está indo para algum plano de saúde ou para algum outro colega profissional que paga mais barato? É isso que a gente tem que focar, tá? E a prova acaba sendo a consequência de todo o seu conhecimento que você adquiriu no decorrer dos anos. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha motivado vocês a também tirar esse título. Vejam só, tive que passar na terceira tentativa, né?
e acabou que, graças a Deus, deu certo. E agora vamos voltar aqui ao normal nos nossos conteúdos, tá? Peço que, se gostou, segue aqui, se inscreve aqui no nosso canal, que isso dá uma força danada, isso motiva a gente a estar procurando fazer mais vídeos, tá? Tem alguns links aqui também de alguns projetos que eu tenho para ajudar vocês também a melhorar na sua prática clínica. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo, pessoal.